Bom dia, mulheres do reino. Que alegria ter cada uma de vocês aqui. Nós estamos firmes, constantes, presentes nesse mover que o Senhor tem feito entre nós. Amém? O nosso devocional Mulheres do Reino, para quem está começando hoje, para quem já está há um tempo com a gente, desde o início, nós já completamos 3 meses, começou tão despretensiosamente, apenas um desejo simples de estarmos juntas. Eu acho que quando a gente iniciou, as duas estão aqui, e foi a Gabi e a Ruth, Gabriela e a Ruth. Bom dia. Nós começamos em 31/7, já estamos mais meses. Faz o cálculo aí, Ruth, o tempo que nós estamos. E hoje nós estamos aqui, né? Conhecendo mais o Senhor. E ele tem sempre um plano muito melhor do que o nosso, né? Sempre. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós apenas obedecemos. A gente não entende no início, mas a gente obedece. E aqui estamos vivendo dias profundos de cura, de revelação, de transformação. Mulheres sendo renovadas, vivendo as suas estações, aceitando as estações que estão vivendo. E eu quero agradecer. Obrigada por cada manhã que vocês se levantam, por cada coração aberto, por cada oração feita. Acreditem, é só o começo. Toda vez quando eu falo, Senhor, nós vamos já terminar, né? Aí queima mais o meu coração, porque sempre tem algo mais, sempre tem algo que Ele quer fazer por nós. Talvez seja uma ovelhinha, mas eu agradeço por cada uma, porque às vezes Ele busca só uma, só uma. Então, não importa quantas pessoas estiverem, o importante é que a gente não deixe de cumprir aquilo que Ele pede. Amém? E hoje será a nossa melhor terça-feira até então. Se aparecer a porta, se acontecer qualquer coisa fora do previsto, não tem problema, porque quando Deus quer falar, Ele fala no simples, Ele fala no escondido, Ele fala no improvisado, Ele fala como Ele quer. Hoje será um dia de derramar, de romper, de experimentar mais um pouco do que Ele tem reservado para nós. E vamos fazer a nossa oração inicial para eu passar a palavra para a nossa convidada. Senhor, respira fundo. Senhor, muito obrigada. Senhor, nesta manhã nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já tem feito neste devocional. Obrigada porque o Senhor nos escolheu, nos reuniu e tem nos ensinado dia após dia, Pai. Dia após dia. Hoje nós entregamos de forma especial a vida da nossa convidada, da Cati, que o teu Espírito Santo a encha, a inspira, a conduza em cada palavra. Que ela seja a boca profética, canal do céu, um instrumento preparado pelo Senhor. Que a ministração dela encontre terreno fértil em cada coração aqui presente. Livra-nos, Pai, de toda distração. Alinha nossos pensamentos e que a tua vontade se cumpra como o Senhor deseja. Nem mais, nem menos. Consagra, Pai. Nós consagramos esta manhã a Ti, Senhor. Fala conosco de forma surpreendente. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vinda, Cati. Fica à vontade. Deus te abençoe. Graça e paz, queridas. Eu já estou emocionada, se eu chorar. É uma honra estar aqui, é convite, primeiramente, privilégio, né, de ter
recebido esse convite do céu, de ter recebido esse convite através da Dai. E eu honro a vida de cada uma que aqui está e que representa a sua família, a sua geração, a sua linhagem. Eu sou e estou à disposição. Eu gostaria, primeiramente, de falar aqui com vocês. Eu fiz uma breve oração que vai falando já um pouquinho do que nós vamos viver aqui, que nem eu sei. O Senhor preparou algo no meu coração, a minha expectativa tá, meu coração está bem acelerado, bem quentinho, para receber primeiramente a palavra para mim, né? Antes de mais nada, e eu creio que vai encontrar um espaço bem especial aí no coração de cada uma de vocês. Aqui eu preparei uma oração também. Eu peço licença a vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento sagrado, por cada mulher preciosa que o Senhor trouxe aqui hoje, Pai. Obrigada, Espírito Santo, muito obrigada. Porque não estamos reunidos por acaso, estamos reunidos aqui porque fomos atraídas pelo seu amor. Guia pela tua mão e toca pelo teu propósito. Pai, nesta hora, nós te convidamos, entra nesta sala, entra nos nossos corações, entra nos nossos processos, toma o teu lugar de honra entre nós. Que a tua presença envolva cada uma com um manto de paz, que a tua voz seja mais clara do que qualquer voz interna. Que o teu sopro traga vida onde existe cansaço, dor ou espera. Assim como visitaste Maria, visita-nos, Senhor, hoje. Que o nosso coração se abra, como o dela se abriu. Que possamos dizer com verdade: eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Senhor, cura feridas, acalma tempestades, desfaz mentiras, restaura a esperança. Que hoje seja um dia de transformação, de revelação, de presença, de renovo. Pai, que cada mulher que aqui saia diferente, mais fortalecida, mais alinhada, mais cheia da tua glória. Que tudo que acontecer aqui seja para te exaltar e para cumprir o teu propósito. Nós entregamos essa ministração em tuas mãos. Respira sobre nós, fala conosco, toca fundo, faz do teu jeito, em nome de Jesus. Queridas, ontem, quando a Dai falou comigo, eu me emocionei bastante, buscando, pedindo a Deus uma palavra. E Ele me trouxe aqui a palavra falando sobre Maria. E eu falei: Senhor, tem tantas mulheres lá que estão sedentas, que têm experiências, que têm vivências com o Senhor, e eu sou tão bebê ainda. Eu me coloco aqui à disposição para deixar Deus me usar com total liberdade, porque eu estou numa caminhada que não é tão grande, não é tão antiga. Eu me batizei em 2017 com minha filha, mas de lá para cá foram idas e vindas, e Deus tem me confrontado, eu tenho percorrido alguns lugares de dor, alguns lugares que muitas vezes é de não acolhimento, mas talvez uma de vocês se identifique aqui com a minha história. Mas vamos lá. A ministração de hoje, nós vamos falar sobre Maria, a base vai ser Lucas 1:38. Queridas mulheres, hoje o Espírito Santo nos reuniu para lembrar de algo profundo.
Deus continua buscando mulheres como Maria, não mulheres perfeitas, porque eu estou aqui e tenho tantas e tantas falhas. Não mulheres sem medos, porque eu estou aqui com medo também. Não mulheres com tudo resolvido, porque eu também não tenho tudo resolvido. Mas mulheres disponíveis. Mulheres que tenham coragem de dizer: eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O maior mover de Deus nessas últimas gerações virá de mulheres que carregam propósito, que carregam presença, que carregam Cristo dentro de si. Lucas 1,38, ele disse então, Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Esse versículo não é apenas uma palavra, uma frase, é uma chave espiritual. É um portal, queridas. É uma postura, é uma identidade. Quem era Maria? Maria era uma jovem, não tinha nome conhecido, não tinha posição social elevada, não tinha poder, não tinha estrutura, não tinha influência, mas ela tinha algo do céu, valorizava mais do que qualquer título, um coração simples, um coração humilde, um coração obediente. E sabe o que Deus fala para mim? Que Deus busca cada vez mais nesses dias por Marias com coração puro. Ah, queridos, nessa minha caminhada, quantos lugares eu percorri. Hoje eu estou divorciada. Quantos lugares eu percorri que eu fui julgada, que eu não fui acolhida por não ser uma mulher que hoje tem um casamento perfeito, daqueles que mostram na televisão, no Instagram. E eu não sei se você já viveu algum sentimento desse. E no início da minha vida eu carrego uma história de rejeição. E quando eu me deparo com um não acolhimento, vem essa dor da rejeição. Que é uma dor que mesmo que Deus trate, mesmo que eu busque, mesmo que eu faça, mas em alguns momentos algo na nossa vida acontece que nos traz de volta para essa lembrança. Não é uma ferida tão simples para cicatrização. Não é uma ferida confortável. Muitas vezes no nosso comportamento ela aparece, na nossa postura ela aparece. Mas eu convido aqui o Espírito Santo de Deus para tratar em mim e tratar em você, com que todas as vezes que algo vier ao nosso encontro, que nos traga de volta, para com que eles toquem em nós, para com que nós possamos olhar para o alto e lembrar que Ele nos vê como nem nós nos vemos. E essa pureza tem que estar latente em nosso coração, porque senão nós caímos, senão nós pecamos, senão nós ficamos fracos. O encontro com o anjo, quando Deus interrompe nossos planos. Maria estava vivendo a vida dela com sonhos, com planos, com rotina, mas Deus interrompeu. Às vezes Deus também interrompe nossos planos. Uma mudança
que às vezes acontece, uma perda de alguém querido, um deslocamento, um novo ciclo, um novo chamado. Muitas vezes nós já estamos acostumados, nós estamos na nossa zona de conforto e Deus nos chama para subir de nível. Maria não pediu explicação, ela não pediu garantias, que muitas vezes a gente quer barganhar com Deus, a gente quer fazer o papel de Deus, nós queremos nos colocar no lugar dele. Muitas vezes nós falamos que entregamos, que estamos ali disponíveis, mas quando eles nos convoca, nós não estamos de verdade. O poder do sim de Maria. Esse sim mudou a história da humanidade, mudou a minha história, mudou a sua história, mudou a história da sua família. Este sim trouxe o Salvador ao mundo, abriu um novo tempo. Queridas, o seu sim também tem poder, o meu sim também tem poder. O Espírito Santo aqui neste dia está para nos lembrar que Ele também colocou este poder em cada um de nós. O sim pode mudar a sua casa, o sim pode restaurar a sua família. O sim, ele pode abrir o seu ministério. O sim pode romper ciclos. Esse sim também pode destravar destinos. E eu creio que aqui, nesta manhã, Deus está destravando ciclos na minha história, na sua história. Quando uma mulher se rende, o céu se move. Queridas, eu digo que nós temos uma fiação direta com o céu. Eu já vivi situações onde eu me entreguei ali para Deus. Falei, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua. Queridas, na hora, houve o sobrenatural, mas é largar inclusive o coração, para com que ele possa entrar. Deus é tão maravilhoso que ele respeita. Ele respeita o seu livre-arbítrio, a sua vontade, o seu desejo. Ele quer sentir a frequência do seu coração, verdadeiramente. Mulher que sim, que disse sim, mesmo com medo. Vocês acham que eu não fiquei com medo ontem, quando a Dai me convidou? Eu falei, Senhor do céu, sim, mas como será, Pai? E a gente sempre querendo pegar o controle. Ele falou, filha, só entrega. Eu preciso da tua voz para fluir em você e através de você. Coragem não é ausência de medos, querida. Coragem é avançar mesmo tremendo. Se vocês querem saber, eu nem dormi. Tão assim, atenta e querendo entregar o controle, mas sempre querendo pegar o controle. Maria não entendeu, mas confiou. E assim eu busquei fazer. Humildade que atrai o favor de Deus. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes. Maria foi honrada porque tinha um coração simples. E é isso que Deus busca, a simplicidade. Deus fala conosco no simples, numa folha que cai. Um dia desse, eu estava no quarto do meu filho e não tem nenhuma árvore tão próxima. E caiu uma folha no formato de coração.
E eu peguei aquela folha e falei: "Ô Senhor, muito obrigada pelo seu gesto de amor. E todo momento, esse gesto de coração está aparecendo, e depois eu vou falar para vocês um chamado que eu recebi em 2010. Mulheres carregam propósito, Maria carregou Jesus, nós carregamos promessas. Perseverança no processo, queridas. No nascimento ao Calvário, Maria permaneceu. Quantas vezes nós temos permanecido no processo, mesmo doendo? Muitas vezes Deus silencia. Maria guardava as coisas no coração. Mulheres cheias de Deus não reagem por impulso, reagem pela presença. Olha, amadas, é um exercício nós respirarmos antes de reagirmos. Quantas vezes eu ainda escuto bastante, olho por olho, dente por dente. E aí eu fico pensando: "Oh, Senhor, trata em mim, não deixa que eu seja reativa. A minha reação não pode ser reflexo da reação de quem quer que esteja na minha frente." Nós não podemos, nós que estamos aqui buscando esse coração, essa simplicidade de Cristo, nós não podemos agir de qualquer jeito, de qualquer forma. Não é permitido mais. Nós não temos o direito de ter o entendimento da palavra e sermos reativa com grosseria. Porque a luz de Cristo precisa estar antes de nós. Antes de nós chegarmos, essa luz já tem que resplandecer. Esse bom perfume já tem que estar. Não é o perfume da Cátia, não é a postura da Cátia. Mas se eu tenho temência a Deus, eu preciso deixar fluir. Essa Cátia tem que ser moldada, tem que ser cuidada, tem que ser um exemplo todos os dias, a todo momento, queridas. A aplicação profética, o que Deus está dizendo hoje? O Espírito Santo, ele diz para mim: eu ainda procuro Maria nessa geração. Aí eu pergunto: Senhor, será que eu tenho te agradado? Eu ainda procuro Marias, eu procuro mulheres que não apenas se sirvam, que não apenas me sirvam, mas que me carregam. Deus está levantando mulheres que serão restauradas, que vão restaurar famílias, primeiro pela família dela. Portadores de curas, queridas, de curas, primeiro em mim e através de mim. Vozes proféticas, amadas. Quantas vezes nós profetizamos na nossa vida? Quantas vezes nós pedimos, esquecemos de declarar, de profetizar um dia? É interessante aqui na nossa cidade, eu não sei todas são de Belém, mas as que são de Belém, é interessante, se está sol, as pessoas reclamam do sol e do calor, se está chovendo, as pessoas reclamam do calor, da chuva.
E quantas vezes nós estamos agradecendo? E quantas vezes nós estamos intercedendo, ao invés de ficar ali murmurando? Quantas vezes nós estamos com o coração sensível para dar um abraço no nosso irmão que está ali aflito? Eu costumo dizer que a tecnologia nos ajuda bastante, é inegável. Mas quantas vezes nós estamos mais próximos dos distantes fisicamente do que dos próximos? Às vezes nós somos mais presentes na vida do irmão que está lá do outro lado do que ao lado de quem nós dormimos, quem tem marido, quem tem filhos. Quantas vezes no dia você olha no olho do seu filho e diz: filho, como você é importante para mim, como eu amo você, como você trouxe vida, alegria, como você me ensinou a ser uma mulher melhor. Queridos, colunas dentro de igreja e de lar, muitas vezes nós separamos. Eu lembro que eu participei de um evento e eu falei para uma irmã que eu passei por todos os lugares, eu tive essa experiência de viver um pouco em cada lugar antes de estar na casa de Deus, de ser evangélica, de ser cristã. Eu passei por todos os lugares e quantas vezes eu senti o amor de Deus através daquelas vidas. E quantas vezes dentro da igreja eu me senti julgada e não amada e não acolhida. Vamos refletir sobre isso. Mulheres que geram no espírito antes de ver no natural. Tem mulheres aqui que Deus está chamando para viver um novo ciclo. Mulheres que Deus quer usar de maneira sobrenatural. Ai, quantas vezes nós nos sentimos tão pequenas. E não é sobre nós nos sentirmos, é sobre Deus. Fluir, é sobre Deus fazer através de nós. Chave de ativação. Deus está ativando chaves aqui, queridas. Em mim, em vocês. Nós não temos mais tempo para perder. Nós não temos mais tempo para esperar. Daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, está pronta. Peça todas as chaves. Que todas as chaves fechem os olhos e coloque a mão no coração. Eu gostaria de fazer um ato profético aqui. Que todas nós que pudermos, claro que não estejam aí em movimento, dirigindo, mas que coloque a mão no coração, feche os olhos, queridas. Diga com autoridade, autoridade que Deus deu para cada um de nós. E fale, por gentileza, Senhor, como Maria eu digo, eis-me aqui. Cumpra em mim, Pai, segundo a tua palavra, que o teu propósito se cumpra na minha vida, na minha casa, na minha história. Eu me rendo, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu me posiciono, Senhor. Faz em mim, faz por mim, Pai. Faz através de mim. Amém.
Amém, Senhor. Eu finalizo dizendo: como o ventre de Maria carregou Cristo, que o nosso coração carregue a presença dele todos os dias. Que sejamos mulheres que gestam milagres, que guardam promessas, que enfrentam processos e que, como Maria, caminhem com humildade, com fé e com coragem, queridas. Que essa geração veja nascer aquilo que Deus colocou dentro de você. Eu agradeço, Senhor, pelo teu agir, Pai, na minha vida e na vida de cada mulher que aqui está, Pai. Que essa semente possa florescer, Senhor, aonde quer que elas estejam, que Deus e o Espírito Santo esteja ali, que as pessoas possam sentir, Pai, esse coração aquebrantado, misericordioso, bondoso, que o Senhor colocou em cada um de nós, Pai. Que o teu perfume possa vir e perfumar em todos os lugares, que cada mulher que aqui coloque a planta dos seus pés, que as pessoas sintam o teu brilho, o teu perfume. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade. Eu te agradeço pela vida da Dayana, por cada mulher maravilhosa, por cada mulher linda, com uma alma incrível que tem, que possa cumprir o seu chamado com excelência, que possa sempre estar lembrar no coração delas a identidade delas, conforme o Senhor enxerga, Pai, não como cada um de nós nos enxergamos, Senhor. Eu te agradeço de todo o coração. Um excelente dia a todos, uma excelente terça-feira, e que o Espírito Santo possa estar com você, alegrar você em todos os momentos, em todos os segundos da sua vida. Assim seja. Amém. Amém, amém. Amém, meninas. Muito obrigada, viu, Cati? Muito obrigada. Obrigada pela disposição, pela entrega, pelo sim. Que Deus continue te abençoando, derramando bênçãos sem limites, graças. Obrigada, de verdade. O Senhor te recompense e continue ampliando o que Ele depositou em você. Esse mês, muita coisa acontecendo, por aqui um turbilhão de novidades, um turbilhão de coisas, que a gente permaneça juntas em oração, viu, meninas? Dia 4 eu vou estar viajando, eu não sei como será a agenda, mas eu vou avisando para vocês. Eu vou estar indo para Camboriú, que dia 6 eu vou palestrar para 250 mulheres. Eu creio que nós todas vamos estar unidas em oração, vou precisar de vocês nesse momento. E eu vou estar falando de feminilidade, vocês sabem que isso é um tema profundo e que às vezes impacta um pouco quem chega de primeiro, o quanto a gente tem falado aqui sobre isso. Talvez a gente volte com esse tema, falar sobre a sabedoria da mulher. E em janeiro, no Maranhão, eu acho que a Jéssica está aqui, e nós vamos ter também dia 11 com a Jéssica, um evento. Então, a agenda está bem apertada em dezembro, mas eu creio que Deus já está tudo nos planos de Deus. Eu espero que vocês estejam comigo, viu? Juntas, que será só o começo de muitas coisas. No Maranhão é seguindo tudo que o Senhor tem direcionado, né, para este novo tempo. 2026 será um ano de colheita. Deus falou isso no meu coração. O DNA talvez ocorra de forma simples, mas ele vai acontecer, pelo menos para a reunião com as minhas mentoradas, eu falei para elas, mais algumas mulheres daqui, e eu pensei em fazer algo bucólico, quer dizer, um piquenique, algo bem, bem, bem intimista,
algo bem bacana para a gente. Mas eu vou avisando. E obrigada por permanecerem, obrigada por acreditarem, principalmente nele, em Jesus, pelo chamado. Já entregando para ele, consagrando tudo, toda a nossa vida. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, Pai, tão especial. Obrigada pela vida da Katia, obrigada pela vida de cada mulher que está aqui, Pai, muito obrigada. Obrigada pela palavra ministrada, por nos lembrar da postura, da entrega, da obediência de Maria. Que essa mesma graça, Senhor, repouse sobre cada uma de nós. Repouse, Senhor. Abençoa, Pai, cada mulher presente aqui, abençoa também todos os compromissos, todos os lugares que o Senhor está preparando, tudo que o Senhor está despertando, tudo que o Senhor está enviando, aonde o Senhor quer vir, aonde o Senhor quer enviar. Confirme, Pai, traz confirmação. Que cada pessoa aqui, cada mulher seja guiada pela tua mão e que cada porta que se abrir seja para glorificar apenas o teu nome. Apenas o teu nome. Leva-nos em paz, Pai. Fortaleça-nos. Guarda nossa mente, guarda o nosso coração. E que teu Espírito, Pai, teu Espírito Santo, continue falando conosco ao longo desse dia. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém.